We playing those mind games together, pushing the barriers, planting seeds, doing the mind guerrilla. Olá, pessoal! Mais um vídeo aqui da discografia comentada dos Beatles. Desta vez nós vamos falar deste álbum que eu adoro, que tem muita história para mim, que é o Mind Games, do nosso querido John Lennon. É o quarto álbum solo do John, ou se quiserem, o terceiro álbum solo do John, sem a presença de Yoko Ono. Antes de mais nada, pessoal, likes, porque somente com likes esse canal vai subir aí nas paradas do YouTube, e inscrições. Espalhem para os amigos, passem o link à frente aí, façam aí um trabalho de divulgação casual para mim. Folgado esse cara, hein? E assim o canal Larry Beatles vai crescendo devagar aí. Mas é isso mesmo, devagar e sempre. Bom, Mind Games. O Mind Games foi lançado no dia 29 de outubro nos Estados Unidos e no dia 16 de novembro na Inglaterra. Nossa, 17, 18 dias depois de ter saído nos Estados Unidos, saiu na Inglaterra. O disco ganhou o certificado de Gold, né, da indústria norte-americana. Ele vendeu bastante, chegou ao 9º lugar nos Estados Unidos na parada de discos mais vendidos. Na Inglaterra chegou ao 13º lugar. O John Lennon estava na seguinte fase naquela ocasião, né? Ele e a Yoko começaram o ano de 1973 assim, com muitas discordâncias. O casamento estava em crise. O John tinha tido um caso ali numa festa, né? No ano anterior, lá depois que saiu o resultado das eleições nos Estados Unidos, que o Nixon ganhou, né? O John ficou muito puto, estava numa festa lá com a Yoko, todo mundo de baixo astral, e se não me engano o John acabou transando lá com uma menina lá que era namorada de um dos donos da festa lá, não me lembro também se era o Jerry Rubin, era alguém importante ali, dos ativistas com quem o casal Lennon andava, né? E transaram lá num quartinho, lá na casa ali do apartamento, sei lá. E a Yoko ouviu, todo mundo ouviu. Enfim, é uma cena, uma história famosa que tem aí sobre o John, né? E o casamento que já não andava muito bem, né? Lógico, para acontecer isso, um casamento não pode estar muito bem, né? Foi se deteriorando cada vez mais. Em 73, o casal ainda participou, ainda organizou lá uma coletiva de imprensa, né, para fundar a Utopian, que era um país imaginário onde haveria liberdade plena, né, nos termos spinozianos, né, e eles ainda participaram disso, deram entrevistas. Era uma maneira também deles protestarem contra a perseguição que o John vinha sofrendo do governo americano por causa das manifestações políticas dele todas, né, dos últimos 2 anos, principalmente de 72 e tal, né? O John virou alvo de investigações da CIA, do Departamento de Imigração americano. Então eles começaram a querer que o John vazasse dos Estados Unidos. Volto a dizer, se tivesse vazado e ido embora para a Inglaterra, talvez estivesse aqui conosco até hoje. O fato é que todos esses acontecimentos vinham estressando John Lennon. Também havia o fato de que a Yoko estava gravando muitos discos solo, só ela, né? O John estava meio assim, começando a enxergar um pouco dessa situação meio patética, né? A Yoko gravando discos e, gente, é aquela velha história. Quem aí já ouviu os discos dessa época da Yoko? Fly, Approximately Infinite Universe, ou até mesmo Feeling the Space, que ela começou a gravar em 73, né?
vê que não tem absolutamente nada demais lá, né? Assim, existem alguns esboços de melodia, de coisa aqui e ali, mas no geral a Yoko gravava jam sessions com um mínimo de estrutura musical, e o John até tocava, né? Talvez esses discos sejam assim uma curiosidade para se ter, porque o John tocava neles, né? Produzia, inclusive, mas o fato é que não eram grandes coisas, né? Musicalmente são absolutamente irrelevantes, né? Mas havia na imprensa um bochicho de que a Yoko era muito mais criativa que o John. E o John, de fato, estava lá desde maio de 72, quando ele compôs e gravou as músicas do Sometime in New York City, a parte dele, evidentemente. Ele não vinha compondo nada, ele estava muito envolvido com essas questões políticas e não estava realmente, estava muito mais atuando como um jornalista, né, do que como um compositor, né? E então ele não compôs, ele deixou de compor, né? Não tinha mais aquele ímpeto de compor canções como nos bons e velhos tempos, quando ele era um músico, né? Era um Beatle, era um músico. E não que ele não devesse se interessar por questões sociais e políticas, claro, que deveria, e é uma característica dele que foi muito legal, mas ele se distanciou da música. Bom, quando chegou lá em junho de 73, a Yoko foi gravar esse disco dela, Feeling the Space, ou concluiu as gravações desse disco, e o John resolveu gravar um disco dele também, um disco solo dele. Foi durante essas gravações do Mind Games, em julho de 73, que o casal realmente combinou ali de se separar, né? A Yoko, aquela história toda conhecida, a Yoko sugeriu que o John se fizesse acompanhar pela May Pang, aí o John começou a ter um caso com a May Pang, que era uma gracinha, né? Uma menina super bonita, né? Uma chinesa super bonita. E o John foi cuidar da vida dele, foi gravar o álbum solo dele. Mas é claro, né? Então, o resultado das canções do John seria assim: as canções se revelariam, as letras dessas canções se revelariam temas sobre as questões políticas, que ele ainda gostava de falar sobre, né? E a dor dele por separar-se da Yoko, aquele sentimento de assombro, né, por estar se separando da Yoko, que até alguns anos antes ele achava que seria uma paixão para o resto da vida dele. Bom, seria. Mas naquela altura eles estavam assim em crise e se separaram. O Mind Games, quando saiu, recebeu muitas críticas, assim, e a maior parte delas negativas, né? Os críticos consideraram o John assim como sendo musicalmente que o John estava fazendo, vamos dizer assim, um pastiche de todo o trabalho que ele havia realizado até então. Ou seja, o John, segundo alguns desses críticos, estava apenas reproduzindo de forma pouco inspirada acordes e harmonias básicas de rock and roll, né? Sem aqueles impulsos criativos e inovadores que ele imprimiu no tempo dos Beatles, né? Então, por exemplo, você tem músicas como Tigers, que é a segunda música do disco, que é um rock and roll sacolejante, eu acho muito gostoso de ouvir, mas você vê que realmente é uma música pouco inspirada, que não leva a lugar nenhum, né? Ele já tinha composto àquela altura centenas de rocks muito mais interessantes, né? Aí você tem a balada One Day at a Time, que ele fez para Yoko, uma belíssima declaração de amor dele para Yoko. Eu pessoalmente acho essa uma das músicas mais bonitas do John Lennon, né? Mas ali você tem um arranjo que é muito assim evocador de um espírito muito próximo às baladas do Elvis Presley, né? Havia quem criticasse bastante o uso de saxofones, né? Que seria mais uma característica dessa, vamos dizer, pieguice, né? Em arranjos
que poderiam ser muito mais pesados, inventivos, né? Você tem, por exemplo, uma música como You Are Here, outra balada muito bonita, eu acho muito bonita, mas aquele coral feminino por trás, né? Era um coral que inclusive tinha o nome de Something Different, né? Então, alguns desses arranjos, segundo alguns críticos, e eu concordo com eles, né, em algum grau, transformou o álbum Mind Games assim, numa peça um tanto quanto retrógrada, pouco inspirada, usando e abusando de artifícios sonoros já desgastados e padronizados demais dentro de um determinado segmento de música no mercado fonográfico, né? O que era realmente assim uma coisa que fazia referências ao rock dos anos 50, a parte do rock mais meloso dos anos 50, né? E no começo dos anos 60, difundidos por gente como Elvis, como eu já falei, pelo Cliff Richard, enfim, era o John voltando muito, usando não da inventividade que lhe era característica até então, mas de uma espécie de reprocessamento das primeiras influências dele, né? Eu, pessoalmente, acho o disco muito bacana. Eu me lembro que eu tinha 12 anos quando eu ganhei esse disco. Aqui no Brasil ele saiu no começo de 74, eu ouvi demais e me apaixonei. Eu, pessoalmente, acho o álbum um bom álbum. Claro, não se compara ao Lennon Plastic Ono Band, não se compara ao Imagine, né? É um disco que está ali, é um disco de transição. É o John Lennon deixando de ser um cara antenado, vamos dizer, é o John Lennon jornalista saindo de cena e o John Lennon chorão pela Yoko, o John Lennon arrependido, o John Lennon que estava perdendo a Yoko Ono, não apenas esposa, mas a Yoko Ono mamãe, cuidadora, né? Então é uma fase que, em termos de letra, o John começa a ser muito chorão, né? As letras dele deixam de ter uma abrangência, vamos dizer, um olhar para o social, para a ebulição da sociedade, né? Como ele havia feito, embora de maneira assim discreta, mas sempre evidente no trabalho dele nos Beatles e no começo da carreira solo. Então, nessa fase tem muito essa característica. Ainda assim, eu gosto muito de Asimasen, acho que é o jeito certo de falar, Asimasen, que é desculpe em japonês, né? Eu acho uma balada muito bonita, melodicamente, muito bem construída, desenhada. Tem um solo maravilhoso de guitarra do David Espinosa, que, por sinal, estava começando a sair com a Yoko Ono naquela ocasião. Foi o grande casinho da Yoko Ono naquela época, né? O David Espinosa arrasou na guitarra durante esse disco todo e principalmente em Asimasen, que eu acho uma música lindíssima. Mas a letra é aquela choradeira para Yoko, né? Eu vou deixar Mind Games por último para falar, porque é a que eu mais gosto. Tem Bring On The Lucy, a música que encerra o lado 1, que é um rock bem interessante, com um slide guitar, né? Que o próprio John toca. Eu acho bem bacana, né? Ou não é o John que toca, não. Isso não é o John que toca, não. Quem toca é o Sneak Pete Kleinow, não é o John, desculpe. O John tá só na guitarra base. É um rock interessante que fala da liberdade, fala da contestação ao governo Nixon, fala enfim, daquela coisa do poder do povo, como o John fez nas músicas mais antigas, Power to the People, nas músicas do Summertime in New York City. É um rock bem simples, mas é uma música agradável de se ouvir. Tem Intuition, que é a música que abre o lado 2, que eu acho maravilhosa. O John teve nesse álbum alguns momentos assim de puro entusiasmo. Ele tem ali os momentos dele de otimismo, de entusiasmo, como em Intuition, uma das melhores músicas, na minha opinião, da carreira solo do John. É uma música simples, bem up, né? Ele fala ali que ele sempre se deixou guiar pela intuição dele, né?
É muito bacana. Out the Blue é uma música, uma balada também linda, e novamente repete o tema de Acima Sen, ou seja, é um pedido de desculpas para Yoko, falando da Yoko, justificando o amor dele pela Yoko, né? Mas é uma balada lindíssima, apesar da letra desnecessária. Only People é a música mais fraca, talvez, do álbum. Fala de política, novamente evoca os sentimentos lá da Bring on the Lucy, né? A coisa do poder para o povo, da conscientização das pessoas para a situação política vigente na ocasião. Mas musicalmente é um slogan transformado em canção, né? Tem I Know, que eu acho uma música belíssima. Muita gente diz que a letra é um pedido de desculpas dele para o Paul McCartney. Eu acho que não, é novamente alguma coisa para Yoko, né? Mas é uma música muito bonita, que tem uma execução e um arranjo muito interessantes, muito bonitos, né? Enfim. Aí You Are Here, eu já falei, e o álbum termina com Mid-City, um baita rockão pesado que saiu como lado B também do single Mind Games, né? Mid-City é um dos rocks mais pesados do John, da carreira solo dele, com guitarras estridentes. A letra ali é uma bobagem, fala de Nova York, da loucura da cidade de Nova York, mas nada muito sério. Mas de qualquer maneira é um rock pesado, interessante, né? Um fechamento bem interessante. Eu acho que é isso. Aí no lado 1 tem, eu já falei, One Day at a Time e Acima Sen, Tigers, né? Mind Games é uma das músicas que eu mais gosto da carreira solo do John. Ali ele fala dos jogos mentais, ou seja, ele se inspirou num livro, né, com o mesmo nome, Mind Games, e ali ele está falando de todos os movimentos da consciência humana que, sofrendo a influência do seu meio, acabam criando várias tendências e discordâncias e confusões, e vamos dizer, a consciência transforma o dia a dia em algo assim bem complicado. Esse é o tema de Mind Games, da letra, né? Ele termina lá com o chavão, make love, not war, faça amor, não faça guerra. E era uma frase já àquela altura tão antiga que ele mesmo se incumbe de dizer no fim, né? Eu sei que vocês já ouviram isso antes, mas eu vou repetir aqui, vou continuar falando e tal. Musicalmente eu acho muito linda a música. É uma música simples, né? Lá, 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 lá. É o velho estilo do Lennon ali, que apareceu em Lucy and the Sky with Diamonds. Notas longas, cantadas, assim, ele puxa a melodia com uma nota longa, ele usa poucas notas, cerca de 4, 5 notas, mas ele faz uma divisão rítmica delas, né? Estende as notas numa medida em que transforma aquilo num hino, numa coisa assim bem bonita, numa melodia hipnótica, uma melodia envolvente, né? E o arranjo também da música eu acho muito bacana, o uso do melotron, né? Os teclados que acompanham, que fazem a base, a bateria é bem discreta. Na verdade, se você consegue ouvir a bateria com destaque, você vê que é um quase reggae ali, né? E gosto muito enfim, do clima. Criou-se um clima, o arranjo criou um clima etéreo, né, bem assim viajante, sonhador, né, para acompanhar a letra da música, onde o John fala de como a cabeça humana cria paradigmas e movimentos no mundo, né, e cria muitas ilusões também. Então é um belo início de álbum. Mind Games, a música, é uma das melhores que eu acho da carreira do John. Eu já falei, repito. Enfim, pelo clima todo que ela evoca naquele arranjo que eu considero maravilhoso. A voz dele está bem interessante. Eu adoro ver o clipe que saiu na ocasião, o original, que ele está lá brincando lá num parque, né, em Nova York, com uma roupa preta, um chapéuzão, né, um barato, né, ele fica assim, sobe num palco, né. Naquela época o pessoal tinha essa preocupação de filmar apenas ali, não a ver necessariamente com a letra da música, mas é um clássico, né. Bom, os músicos, o John tocou
a guitarra rítmica, claro, slide guitar, guitarra acústica, percussão, Ken Asher nos teclados, né, Mellotron, piano, estou lendo aqui, pessoal. Dave Espinosa na guitarra solo, maravilhoso trabalho. Gordon Edwards no baixo, Jim Keltner na bateria, Rick Marotta na bateria em Bring on the Lucy e Mid City, Michael Brecker no saxofone, Sneak Pete Kleino na pedal steel guitar, a banda, o coral Something Different, Roy Cicala e o Dan Barbiero foram os engenheiros. O Roy Cicala, ele morreu, acho que agora nos anos 2000, mais recentemente, né? E, se não me engano, o Roy Cicala veio morar em São Paulo um tempo. Acreditem se quiserem. O Roy Cicala, ele veio morar aqui em São Paulo, onde ele trabalhou, onde ele montou um estúdio e trabalhou como engenheiro, né? Se eu não estiver cometendo um erro, por favor, vocês também podem me avisar aí. Esse mesmo time de músicos tocou no Feeling the Space, o disco da Yoko que saiu na ocasião. Pessoal, é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Sugestões, toques, por favor, aqui embaixo. Visitem a ginger3003.mercadoshops.com.br. Curtidas, inscrições, enfim, tudo aquilo que eu sempre falo para vocês. Valeu, gente. Eu volto brevemente com mais um vídeo. Tchau, tchau.